Irmãos, eu quero repartir com vocês algo que eu não considero mais uma pregação, mas assim, é a nossa história, é a nossa vida, é o que nós carregamos. E enquanto eu orava sobre o que repartir aqui nessa noite, eu entendi no meu espírito que talvez repartir um pouco do que a gente tem vivido, contar alguns testemunhos e compartilhar o nosso coração fosse o melhor caminho. Como eu disse a vocês, eu fico nervoso de vir a igrejas como essa e Deus tem me levado a muitas igrejas, muitos lugares e até outras nações. E eu sempre me sinto totalmente inadequado. Sempre fico nervoso, preocupado, eu nunca me sinto pronto para fazer o que eu estou fazendo. Mas eu entendi também há alguns anos que Deus nos deu um lugar no reino dele. E ele também nos deu uma função. Eu acredito que um dia Deus lá no céu reuniu com os anjos e ele falou assim: gente, estou querendo fazer um negócio aí, venham me ajudar. Onde é que tem aí uma cidade que ninguém sabe onde é que fica? Aí alguém falou: tem Laranjeiras do Sul, o povo não conhece muito não. Onde é que tem uma igreja assim que a gente podia fazer um impacto? Tem aquela igreja lá. E qual é da lista aí o pastor mais fraco que nós temos? Aí o anjo falou rapidinho: é o Cezinha, certeza que é ele, o mais limitado. Então eu acredito que Deus decidiu fazer algo numa cidade que ninguém conhecia, numa igreja que ninguém conhecia, e através de um ministério tão limitado, de pastores tão limitados, para poder dar um recado a você, para trazer um recado nos lugares por onde eu tenho ido. Se ele faz lá, ele faz em qualquer lugar. Se ele faz através de nós, ele faz através de qualquer um. E eu entendo que esse é o meu papel aqui hoje, te inspirar a olhar para o que Deus está fazendo através de nós e pensar: nós somos muito melhores que eles. Então vocês podem, imagine se Deus está fazendo em Laranjeiras, imagine em Curitiba, imagine vocês sendo pastoreados pela equipe que tem. Imagine só o que Ele pode fazer através de vocês. Então eu quero ler dois textos. O primeiro texto está em João capítulo 14. João capítulo 14, nós vamos ler só um versículo que é o verso 12. Depois também nós vamos ler 2 de Coríntios capítulo 4. A Bíblia diz assim, João capítulo 14, verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito, e obras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, mas obras ainda maiores fará. E ele explica, porque eu estou indo para junto do Pai. Agora, 2 de Coríntios capítulo 4, só um versículo também, que é o verso 7. A Bíblia diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar, repita comigo, para mostrar. E ele explica que é para mostrar que o poder que tudo excede vem de Deus e não tem nada a ver com a gente. Amém? Você pode orar mais uma vez comigo? Põe a mão sobre o seu coração, por favor. Ore junto comigo. Pai, nós nos rendemos, nos expomos à Tua palavra. Nós reconhecemos Tua presença aqui tão doce, tão maravilhosa, e é por causa do Senhor que nós estamos aqui. E nós pedimos que de uma maneira pessoal, personalizada, a Tua palavra nos toque, que o Senhor nos ministre nessa hora, que seja do seu jeito, da sua forma, que o Senhor venha tocar em áreas que precisam ser tocadas. Rasga-nos ao meio pela Tua espada, pela Tua palavra, e que Teu Espírito nos conduza por um caminho sem volta, de paixão, de fome, de desejo pelo Senhor. Nos instrui, nos orienta, é o nosso pedido agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou contar um pouquinho para você da minha história, para você entender o que é que Deus está fazendo ali em Laranjeiras e em tantos outros lugares através desse ministério. Eu tive o privilégio de crescer num lar cristão, não sei quantos aqui tiveram esse privilégio também, deixa eu ver. Nasceram em lar cristão, cresceram em lar cristão, é maravilhoso, não é verdade? É um privilégio crescer num lar cristão. Eu
cresci num lar cristão, meus pais sempre lideraram dentro da igreja. Eu me lembro, tudo que eu me lembro da minha infância era gente na igreja, acampamento de igreja. Eu passei por aquelas classezinhas, fui cordeirinho do Senhor, soldadinho de Cristo, alguém mais? Passei por tudo isso, fui crescendo dentro da igreja e vendo os meus pais liderando. E como eu disse, eu aprendi a gostar da leitura, um pouco eu não gostava, mas depois eu aprendi, me interessei pela leitura. E lendo muito cedo também a Bíblia e livros sobre avivamento, eu comecei a me interessar por isso. E perceber isso, dizer, há algo mais. Eu olho para a minha igreja e eu não consigo ver aquilo que eu vejo na palavra, talvez. Coisas que eu vejo em livros, eu não estou vendo acontecer no nosso meio. E eu comecei a me despertar, pensando, nós podemos viver avivamentos, podemos ver coisas maiores acontecendo, mas logo eu fui desanimado. Porque, irmãos, eu começava a perceber Deus usando pessoas dentro da igreja e parecia que nunca era comigo. Essa incoerência, de vez em quando vinham alguns moveres no meio da igreja. Uma época eu me lembro que vieram alguns americanos na nossa igreja, eles oravam, a gente caía tudo no espírito, mas parece que quando eles iam embora, aquilo ia junto com eles. E eu comecei a acreditar de verdade que Deus havia escolhido alguns para experimentar um mover maior, alguns para Ele usar de um jeito diferente e outros Ele não usaria não. Eu comecei a acreditar que talvez Deus viesse para uma reunião como essa e Ele selecionasse alguns dizendo, você vai viver algo extraordinário, obras maiores, e o resto volta para casa e segue assim a vida na miséria. Era o que eu acreditava. Eu me lembro que essa foi uma fase muito difícil, eu era adolescente, eu me afastei, tive assim uma experiência muito ruim, fora dos caminhos do Senhor, e logo então que eu volto para Jesus, tem minha experiência real, num dia que eu quase morro, num hospital, um pastor me encontra, e ali eu estava assim completamente perdido, esse pastor vem e diz, vamos andar junto. E eu agora tenho a minha experiência, mas eu volto para a mesma realidade, de olhar para a igreja e falar, tá bom, agora eu vou ser crente, mas tem aquele limite aí, eu vou seguir dessa forma. Um dia eu estou fazendo cursinho, já pensando em algumas profissões, alguma opção de faculdade, eu fazendo cursinho, eu voltei na hora do intervalo, cidade pequena, voltei na hora do intervalo para a casa dos meus pais, cheguei lá, o meu pastor estava lá, jantando na casa dos meus pais, que pastor gosta de jantar na casa da gente, não é verdade? E aí ele estava ali jantando e ele falou para mim assim, Cezinha, você sabe que você seria um bom pastor? E sabe, irmãos, era tudo que eu não queria, era ser pastor. Eu queria sim ser um avivalista, um missionário, mas não um pastor. Mas ele falou de um jeito que eu pensei assim, será que eu fui selecionado nesse momento? Eu não vou jogar fora essa chance. E eu falei, como é que o senhor acha que eu devo fazer? Ele falou, faz o seguinte, você não sabe se você quer ou não, vai para o seminário. Vai lá ver se é isso que você quer ou não. E eu fui para o seminário, irmãos. Olha só a história. Cheguei no seminário, primeiro dia, fui lá, era noite, assim, as aulas eram de noite. Cheguei no primeiro dia no seminário, o pastor que estava lá falou, hoje não vai ter aula. No primeiro dia o que nós vamos fazer é o seguinte, cada um vai se apresentar, vai falar de onde veio, a cidade que veio e vai contar sobre o seu chamado. E eu olhei para a pessoa que está do lado e falei, o que é chamado? Ele falou, você vai falar a maneira que você chegou aqui. Falei, bom, aí tudo bem. Só que o problema, irmãos, é que o pessoal começou a contar umas histórias muito extraordinárias. O primeiro rapaz que foi contar, ele falou, estava num culto, a profeta me chamou pelo nome, falou meu nome, contou o que eu tinha passado e falou, vai nessa tua força, o Senhor é contigo e é por isso que eu estou aqui. E eu estou pensando assim, meu Deus, o que eu vou falar aqui, cara? Um outro rapaz foi contar o testemunho dele e eu sempre quis ser jogador de futebol, não fui por falta de talento mesmo. E aí esse rapaz foi contar o testemunho dele e ele falou assim, não, porque eu estava lá, jogava no Mojimirim e eu tinha assinado um contrato com o São Paulo, eu estava indo para jogar no São Paulo, é goleiro, e eu estou indo para o jogo, então eu tenho uma experiência, o Senhor fala comigo, eu rasgo o contrato com o São Paulo e eu estou aqui. E eu pensando, cara, que você não foi jogar bola, irmão. E aí o último rapaz antes de mim, ele apelou demais, porque ele falou, estava eu na minha casa, quando peguei no sono e um anjo me acordou. Eu falei, não, pera aí, irmão, pera aí, eu já estou aqui pensando, eu vou ter que inventar alguma coisa para não ficar por trás.
Eu não vou ficar por baixo. E o anjo me acorda e ele conta, é verdade a história. O anjo acordou ele, de repente tem raios e trovões. E aí, irmãos, ele acorda, um raio, liga o rádio dele. Eu já estou pensando, é mentira desse irmão, não é possível. Um raio ligou o rádio dele e o rádio dizia, não temas. E eu estou aqui. O irmão, Cezinha, pode falar, como é que é o chamado? Eu falei, irmão, eu já nem sei mais se eu fui chamado para esse negócio. Vale dizer que o pastor foi jantar lá em casa e mandou vir? É tudo que eu tenho para falar para os irmãos. Nada de convicção. E eu voltei embora assim, tão chateado, irmão, que eu falei, quando eu penso que eu estou selecionado, agora vem esse negócio aqui, tem que ter um chamado, tem que ter um chamado. Voltei para casa tão triste, irmãos, e eu pensava assim, bom, eu acho que eu até fui chamado, mas deve ter uma categoria, assim, primeira e segunda divisão no meio desses pastores, no meio da liderança, e eu estou bem nesses ali, bem abaixo. Eu fui fazer o meu devocional, eu era um adolescente, eu tinha 17, 18 anos, eu fui fazer meu devocional. E até hoje Deus fala exatamente dessa forma comigo. No meu devocional, Deus falou, abra a sua Bíblia em João 14, 12. Até hoje Ele fala assim comigo, por referências bíblicas. E eu abri exatamente nesse texto, e esse texto é o texto da minha história. Esse é o texto da minha vida. E eu comecei a ler, em verdade te digo, que aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que as que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. Então o Espírito Santo falava comigo, leia em voz alta. E eu estava na área, na varanda da casa dos meus pais, eu estava deitado numa rede, e eu comecei a gritar esse texto, e a falar ele tão alto, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, e de repente, irmãos, eu percebi que esse texto, ele já estava dentro de mim, que já não era mais algo fora. E Deus falava assim comigo, preste atenção no que você acabou de declarar. O único pré-requisito que eu estou pedindo para alguém viver obras maiores é crer em mim. Quantos aqui creem em Jesus? Levanta a mão. Então você já foi um selecionado. Se você crê em Jesus, irmãos, olha o que o texto diz. Implicitamente o que ele está dizendo é, ei, se você crê em mim, você já está pronto para viver obras maiores. Por quê? Ele diz, porque eu estou indo para junto do Pai. Agora eu estou saindo de cena. E agora já não é mais comigo, agora é Cristo em vós, a esperança da glória. E ele também está deixando implícito nessa declaração, porque quando eu for, o Espírito Santo virá, e agora cheios do Espírito, vocês farão obras ainda maiores do que aquelas que eu já fiz. Eu creio nisso de todo o meu coração. E essa é a mensagem que queima dentro de mim. Todos nós fomos chamados para viver obras maiores. Um dia, irmãos, eu levei um mendigo para morar na minha casa. A história é longa, fica aqui a deixa para vocês me chamarem outra vez. Brincadeira, aí eu conto inteiro. Mas a história é longa, mas nós levamos um mendigo para morar na nossa casa. E ele chegou lá, nós cortamos o cabelo dele, demos roupa para ele. E deu um desespero na gente antes, porque ele foi tomar banho e ele escovou o dente. E o desespero foi, nós não demos ainda uma escova para ele. Ele está usando a de alguém ali. Meu Deus. Ele sai de lá. A história é boa. Um dia eu conto para vocês. Irmãos, eu fui sustentado por esse mendigo por 5 meses. Eu conto um dia. E aí ele sai, ele conversa com a gente, seu Luiz. O nome dele é seu Luiz. E ele vem conversar com a gente. Ele senta na mesa, ele vai tomar a primeira refeição com a gente, ele chora. E ele fala, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu falei, seu Luiz, todos nós estivemos na mesma situação com o senhor um dia. E eu creio. Porque, irmãos, essa é a nossa visão sobre qualquer pessoa que entra na nossa igreja. Ela passa por aquela porta, ela ainda cheira álcool, ela ainda usa droga, ela ainda fede cigarro, mas quando ela passa por aquela porta, a gente diz, ali está um grande líder que vai viver obras maiores. É só uma questão de tempo e treinamento. Eu falei, é assim que a gente crê. Ele falou, é verdade. O seu Luiz se converte, vira um homem de Deus, ele está andando com a gente. Um dia eu saio da aula, à noite, e no encontro do seu Luiz, ele vem me encontrar depois e fala, Cezinha, quero te apresentar uma pessoa. Nós fomos passando assim, isso em Londrina, fomos passando em frente à biblioteca municipal, tem um hippie lá sentado embaixo da marquise da biblioteca, e ele fala, fala Paulão. E aí o Paulão fala, fala seu Luiz, até amanhã. E passamos. Ele falou, aquele é o Paulão. Foi Paulão, um hippie. Meu amigo, estou falando de Jesus para ele. Passamos o segundo dia. Fala Paulão, fala seu Luiz. Passamos no terceiro dia.
Fala, Paulão. Boa noite, seu Luiz. O seu Luiz me cutucou. Falou, Cezinha, esse aí tá para nós. Eu falei, é mesmo? Como assim? Ele falou assim, já falei para ele que é só ele mudar lá para casa que a vida dele vai ficar uma beleza. E no dia seguinte, o Paulão foi morar com a gente também. Mas preste atenção, você tem um mendigo com 60 dias de convertido, acreditando que já pode fazer discípulos e que já pode viver obras maiores. Fala para quem está do seu lado, você não vai perder para um mendigo, pelo amor de Deus. Você não vai perder para um mendigo. Eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, que Deus escreveu uma história extraordinária para cada um de nós. Eu creio no que a Bíblia diz, nós chegamos com esse coração em Laranjeiras do Sul, é nisso que nós cremos. Nós vamos ver algo lindo acontecer, é uma cidade pequena, é do interior, nós não somos nada, mas há algo poderoso, a gente crê nele, obras maiores vão acontecer. Irmãos, e nós vimos pessoas simples, passando a liderar células simples, debaixo de árvore, em Marquise, em rodoviária, começaram a se multiplicar as células e nós tínhamos, de repente, centenas delas invadindo uma cidade de 30 mil habitantes. E aí, não satisfeito, eles começaram a dizer, pastor, mas liderar uma célula não é a mesma coisa que liderar uma igreja? Eu falei, é mais ou menos igual. Então nós vamos começar a plantar igreja. Nós vimos 1, 2, 10, 20, 30 e dezenas de igrejas nascendo a partir de gente muito simples que creu numa palavra que dizia obras ainda maiores. Eu sei, irmãos, eu sei o que eu estou falando. Eu vejo hoje obras maiores acontecendo através de gente tão simples, tão limitada. Outro dia um menino me abraçou, final do ano agora, ele me abraçou, e ele chorava muito, ele é um menino de 11 anos, ele me abraçou, ele chorava muito assim, no meio do louvor, a música, eu não conseguia ouvir, ele falava assim, pastor, e eu baixei assim para ouvir ele chorava e dizia, promete que você vai me visitar na minha igreja. E eu falei, como assim, irmão? Promete, ele chorava tanto que eu prometi, nem sei, prometo. Eu falei, mas menino, você é da nossa igreja. Ele, 11 anos, ele falou, não, eu vou plantar uma igreja daqui a alguns anos, promete que você vai me visitar na minha igreja. É tão lindo, irmãos, a gente perceber as pessoas crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Paulo, ele diz algo maravilhoso, a Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo 4, verso 9, Paulo diz assim, eu tenho a impressão que Deus nos deixou, em último lugar, como se fôssemos deixados para ser um espetáculo. Diga comigo, espetáculo. Paulo está dizendo, eu percebi, irmãos, que parece que Deus deixou a gente assim para ser um espetáculo para as pessoas olharem para nós, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e se inspirar. E olhar e dizer, é isso que eu quero, é esse tipo de vida que eu quero, é esse Deus que ele serve que eu desejo, é isso aí que eu quero. Sabe, eu não sei, você que nasceu na igreja, talvez você tenha tido a mesma experiência que eu. Quem nasce no meio cristão, no berço evangélico, sabe o que eu estou falando. Primeiro a gente se apaixona pelas histórias de Deus e depois a gente se apaixona por Deus, não é assim? Primeiro você conhece a história de Davi e Golias, de Sansão, de Elias, de Moisés, de Jonas. Meus filhos amam a de Jonas. E depois que você está bem envolvido com a história de Deus, aí você começa a se envolver com o próprio Deus. E eu tenho a sensação que Deus quer fazer isso com a gente também. Que as pessoas se envolvam a tal ponto com as nossas histórias, de olhar para nós, para os nossos casamentos, olhar para aquilo que a gente tem vivido, que elas também se apaixonem pelo Deus que escreveu a história de cada um de nós. Amém? Quem está entendendo aqui? Então, irmãos, eu creio nisso. Agora, é muito interessante porque quando Paulo fala isso, olha, é um espetáculo, está sendo apresentado. Ele usa a palavra espetáculo aqui, do grego, ele usa a palavra teatro. Ele está dizendo, é como se fosse mesmo uma apresentação, num teatro. E ele diz agora, escute, muitas pessoas estão vendo. O mundo assiste, os anjos estão assistindo e os homens estão assistindo. Isso é muito sério. Porque Satanás, sabendo que Deus escreveu uma obra, uma história linda e te deu um chamado para viver obras maiores, ele fará de tudo para impedir que a gente viva isso. É por isso que é tão comum a gente ver as pessoas lutando tanto para liderar uma célula. É por isso que é tão comum a gente ver as pessoas rapidamente se desfazendo da célula, entregando a liderança de uma célula. Porque é sempre uma grande guerra. Deixa eu te dar um dado aqui. Imagine que todas as igrejas do mundo estão superlotadas agora. Imagine. Todas as igrejas do mundo estão superlotadas. Não as cadeiras, mas assim, todas as pessoas estão em pé. Todos os templos do mundo, incluindo os templos católicos.
Se o pastor chegasse aqui no púlpito hoje e dissesse, gente, nesse exato momento, todas as igrejas do mundo estão completamente lotadas, não tem nenhum espaço mais. O que é que nós diríamos? Avivamento, não é verdade? Uau, avivamento. Agora você sabe que se todas as igrejas do mundo estivessem completamente lotadas, nós teríamos apenas 2% da população mundial dentro das igrejas. Ou seja, o avivamento não virá de dentro dos templos, porque o mundo não cabe nos nossos templos, mas o mundo cabe nas nossas salas, nas nossas garagens, ele cabe nas nossas células. E é por isso que há sempre tanta guerra, Satanás tentando acabar com o seu espetáculo, tentando parar isso, dizendo, não, você tem mais o que fazer, vai fazer outra coisa. A Bíblia diz que Satanás se apresenta diante de Deus, ali no livro de Jó, e ele fala assim, a Bíblia diz que Deus fala, você observou meu servo Jó? Vocês sabem dessa história. Deus esfrega o testemunho dele na cara do diabo. É interessante que ele fala assim, você tem observado meu servo Jó? Você está assistindo o espetáculo que ele está apresentando? É como se Deus dissesse, lá no inferno está passando Jó News, ou Discovery Jó, vocês estão vendo lá? Ele. E o diabo responde, irmãos, está implícita a resposta, mas está ali. Ele fala, claro que ele é bom. Ele não tem crise, o Senhor cercou ele, a coisa anda tudo boa. E a estratégia de Satanás continua sendo essa para acabar com os espetáculos e para parar as obras maiores que o Senhor tem para fazer através de nós. E ele diz assim, vamos colocar uns problemas, velho. Vamos dividir esse povo politicamente, vamos ver no que vai dar. Vamos causar uma crise financeira. Vamos trazer uma crise de liderança, vamos colocar umas fofocas na internet. Como diz o Bill Johnson, o Facebook não é do diabo, mas o diabo tem uma conta lá, certeza, tem ou não tem? Vamos criar uns problemas, irmãos. Sabe o que eu tenho percebido? Que nós, cristãos, nós estamos prontos para grandes lutas, mas muitas vezes não estamos prontos para lutas longas. Então, quando vem uma grande luta, o crente se levanta e fala, eu vou jejuar, e vai passar. Mas se ela continua 1, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu vejo muita gente esmorecendo. E muitas vezes eu encontro pessoas que tinham um chamado, que tinham certeza do seu chamado, certeza do que foram chamadas para viver, elas vêm me conversar comigo e dizer, pastor, está aqui a minha célula, eu quero entregar, eu não tenho mais capacidade de liderar, porque as crises vieram. Mas eu quero afirmar isso a você, em nome de Jesus, esse não será o seu caso, amém? Há uma palavra de Jesus sobre nós, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vai viver obras maiores, você vai apresentar esse espetáculo e da sua casa, da sua célula, o Senhor vai trazer e gerar muita salvação em nome de Jesus, amém? Agora, sabe, irmãos, uma das coisas que eu percebi é que quando o Satanás ele vem tentar nos parar, ele gera algumas crises e às vezes não são as crises que a gente está imaginando. Eu tenho repetido isso para o nosso povo, a pandemia ela veio provar algo, que não são os ataques externos que vão parar a igreja, que vão parar os líderes. Você percebeu? Veio pandemia, veio decreto, veio tudo, e os ataques externos, eles não puderam parar a igreja. Então a grande questão não são exatamente os ataques externos. A grande questão são de fato os ataques internos. Então a grande pergunta que um líder de célula, que alguém que está e quer viver obras maiores deve fazer, não é o que está acontecendo lá fora, mas é o que está acontecendo aqui dentro. O que carregamos aqui e a convicção do que carregamos aqui dentro é que vai nos manter de pé, é o que vai nos sustentar. É assim que eu tenho feito na minha vida. Eu estou entrando nos Estados Unidos e o meu inglês é o inglês de Laranjeiras. Suficiente para me enrolar. Quando pergunto, como é que é o seu inglês? Eu falo, suficiente para me dar muito mal nos Estados Unidos. E eu estou entrando, então o que eu faço? Eu levo uma carta explicando tudo que eu vou fazer lá, para não ter que conversar com aquele povo. Ó, tá aqui, eu vou ficar em tal lugar, eu vou ficar tanto tempo, eu estou trazendo isso. Entreguei a carta para o rapaz e estou entrando. E ele fala assim para mim, há algo mais que o senhor carrega para a nossa nação? E eu falei, no. E ele insistiu. Não tem nada mais que você carrega para a nossa nação? Eu levo livros também. Eu falei, irmão, brother, né? The books on the table aí, ó. É os livros então, ué. E ele perguntou a terceira vez.
Alguém aqui assistia aquele programa Aeroporto? Assistiram aquilo? Irmão, quando ele perguntou a terceira vez, eu pensei, eu estou levando droga, não estou sabendo. A minha esposa, ela fala, você nunca me apareça naquele programa. Eu falei, deve ter alguma coisa aqui, já vai vir um cachorro cheirar minha mala. Mas quando ele perguntou a terceira vez, eu falei, não, é o que tem. E ele concordou, ok, e me deixou entrar. Só que quando eu passo, o Espírito Santo fala comigo, você não carrega mais nada? Você não carrega mais nada? E eu sabia que ele queria gerar algo em mim. Eu quero terminar essa mensagem falando disso com você. A convicção daquilo que carregamos é o que vai nos sustentar para viver obras maiores e apresentar esse espetáculo nessa geração que o Senhor nos chamou a servir. O Espírito Santo então começou a falar comigo sobre isso. O que é que você carrega, Cezinho? O que é que tem aqui dentro? O que é que eu coloquei dentro de você? Você tem dúvidas sobre isso, é por isso que às vezes você escorrega, é por isso que às vezes você não consegue andar firme como eu queria. Antes de eu falar sobre o que é que carregamos, nós precisamos falar de um Deus generoso que nós temos. Ninguém vai entender exatamente, ninguém vai crer exatamente no que carrega antes de ter certeza e convicção do Deus bom e generoso que nós temos. Amém? Você crê nisso? Nós temos um Deus bom, amém? Um Deus que é exagerado, um Deus maravilhoso. Irmãos, nós precisamos entender isso, senão não vamos entender o que carregamos. O nosso Deus é maravilhoso, exagerado. A Bíblia diz em Romanos 8,32 que aquele que não poupou nem o seu filho, como também não nos dará todas as demais coisas. Ele é assim. Ele é aquele que faz infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então Deus sempre vai além, Ele é sempre muito generoso. Perguntaram uma vez para Paul Yanchou, o Dave Yanchou, perguntaram se o senhor começasse seu ministério de novo, o que é que o senhor faria diferente? Ele disse, eu falaria mais sobre a bondade de Deus. Ele falou, a gente fala pouco sobre a bondade dele. Um dia, Moisés, falando com Deus, ele diz, me deixa ver a sua glória. E Deus fala assim com ele, eu vou passar diante de você toda a minha bondade. Porque só consegue acessar a glória de Deus aqueles que primeiro conhecem a bondade de Deus. Quem está entendendo? É importante a gente entender isso aqui, para depois entender o que é que a gente carrega. Deixa eu contar uma historinha rapidinho para você. O meu filho Lucas tem 7 anos agora, mas na época ele tinha 3 aninhos. E aí ele foi fazer a primeira apresentaçãozinha dele na escola. E a minha esposa levou ele lá nos ensaios, comprou roupa, gastou dinheiro, gastou tempo. Chegou no dia da apresentação, o Lucas vem falar comigo lá na escolinha. Ele me procura e fala, papai, eu não quero apresentar não. Falei, filho, isso aí é briga de gente grande, você vai falar com a sua mãe. Você não é comigo, você é outro departamento. E ele foi falar com a mamãe brava, 1,56 m, mas brava. E a mamãe falou, nós gastamos tempo, nós gastamos dinheiro, você vai apresentar sim. E aí o Lucas subiu no palco, super animado, vocês podem imaginar. Sobe o Lucas no palco. E está lá o Lucas na primeira fileira, eu estou no primeiro lugar, com meu celular para gravar, porque é o que a gente faz hoje, a gente grava as coisas. E aí começa a música, irmãos. Quando começa a música, o Lucas fica igual uma estátua. Ele não se mexe. Eu filmei a apresentação inteira, mas se eu tivesse feito uma foto, era a mesma coisa. Ele não mexeu em nada. Acabou a apresentação, eu falei, ufa, acabou. Aí a diretora sobe e fala assim, gente, nós vamos fazer de novo, porque os pais chegaram atrasados. Eu falei, não é possível. Toca a música de novo, o Lucas de novo firma e fica igual uma estátua ali, irmão. Acabou a apresentação, ele firme, não se mexeu, irmão, nem sei se ele respirou. Acabou a apresentação, ele desce por o palco, vem na minha direção, sempre ajoelho para receber ele. Ele pula no meu pescoço e ele fala, papai, você viu? Eu falei, eu vi, filho. Você é maravilhoso. Você estava demais, ninguém fez igual você. Você é diferente, que coisa maravilhosa. E ele está se achando. Eu falei, filho, mas olha, se um dia Hollywood precisar de alguém, né, pode ser para ser uma pedra, né? Vai ser você que eles vão chamar, é certeza. E ele está no meu pescoço, assim, me beijando, 3 aninhos. Ele falou, e o que eu mereço? Eu falei, o que você quiser. Meu Deus, uma dança maravilhosa dessa?
passou o vendedor de algodão doce, ele falou, é aquilo que eu quero, algodão doce. Ele veio, eu falei para o rapaz, entrega quanto algodão doce ele quiser. Porque você viu ele dançando e ele merece. Ele falou, eu quero 2. E pegou 2 algodão doce, irmão, todo feliz. Porque o Lucas não recebe de mim segundo a sua performance. O Lucas recebe de mim segundo a sua identidade. Amém? Quem está entendendo? Então, se a gente entende o Deus bom e generoso que a gente tem, a gente começa a compreender de fato o que é que carregamos. Não carregamos porque merecemos. Não carregamos porque executamos bem uma célula, porque damos certinho o nosso dízimo, porque a gente vem na igreja. Não, carregamos porque Ele é bom, amém? Porque Ele é generoso. E descobrir isso faz toda a diferença. Nós carregamos algo precioso. Paulo diz, gente, na antiga aliança já era poderosa. A antiga aliança, o texto de 2 de Coríntios, capítulo 4, que nós lemos. A antiga aliança era maravilhosa. O que Moisés viveu foi glorioso. Mas deixa eu falar, na nova aliança as coisas são muito superiores. A coisa é muito maior, é muito mais intenso. E sabe de uma coisa? Ele pegou todo esse tesouro e resolveu guardar em vaso de barro. Diga para quem está do seu lado, Ele guardou dentro de você. Ele colocou dentro de nós. Então preste atenção. Eu vou falar de 3 coisas que a gente carrega. Em primeiro lugar, nós carregamos a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus está dentro de mim. Amém? Uma das coisas mais importantes que eu considero da minha vida é andar cheio da palavra de Deus. Onde eu vou, a palavra de Deus vai. Onde eu estou, a palavra de Deus é liberada. Onde eu vou, irmãos, eu estava no aeroporto, quarta-feira agora, andando por lá. Eu, por acaso, ouvi um rapaz falando, eu até achei que ele estava falando comigo. Sabe quando eles põem aqueles fones sem fio? E aí ele falou, eu pensei até que era comigo, eu fui falar com ele, mas não era comigo. Ele estava conversando e de repente, irmãos, ele fala uma frase. Eu estou no aeroporto de Guarulhos, daquele tamanho. Eu conecto essa frase com alguma coisa que alguém me falou de uma das nossas igrejas. E eu começo a pensar, será que essa pessoa, eu ligo para o rapaz, lá que tinha me falado, numa outra cidade, ele me manda a foto, porque eu nunca tinha visto aquele moço. Eu falei, pode ser ele. E de repente, irmãos, Deus conecta todas as coisas, e é o rapaz, eu vou falar com ele, falo, irmão, seu nome é tal? Ele fala assim, você sabe até o meu nome? Eu falei, não sei só o seu nome, não, tem até a foto sua aqui comigo. Ele falou, como que você tem uma foto minha? Eu falei, por acaso, eu passei. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Irmãos, e em 5 minutos nós estávamos ali sentados num café, conversando, e Deus envolvendo a gente. A palavra de Deus está dentro de nós. A mesma palavra que fundou o universo, a mesma palavra que transformou o universo, que criou o universo todo, agora ela está dentro de nós. A Bíblia diz em Isaías, ele falou, coloca as minhas palavras dentro de você e te cubro com a minha mão. E agora eu estou pronto para fundar uma nova terra, inaugurar um novo tempo. As palavras de Deus estão dentro de nós. Você é um líder, lembre-se disso. Quando você fala, quando nós ministramos, a palavra não é só essa palavra aqui, mas ela já está agora dentro de nós. Amém? Nós carregamos a palavra de Deus. Em segundo lugar, está dentro de nós o reino de Deus. Diga comigo, o reino de Deus está dentro de nós. Sabe, irmãos, perguntaram para Jesus, onde é que está o seu reino? Ele falou, não, meu reino não vai estar, não vem com visível aparência, ninguém vai poder dizer que está aqui ou está ali, mas o meu reino está dentro de vós. Eu acho isso tão maravilhoso. Há uma frase de Roma antiga que dizia assim, onde estiver 2 ou mais romanos, ali Roma está. Isso te lembra alguma coisa, não? Parece alguma coisa para você? Sabe o que os romanos criam? Que onde estivessem, você é romano, eu sou romano, então tem alguém ali cometendo um crime. Então, se eu sou romano, você é romano. Então, em nome de Roma, nós executamos as leis, os princípios, os valores de Roma aqui. E sabe que eu penso que às vezes a gente usa esse versículo, quando Jesus falou, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, às vezes eu penso que a gente usa esse versículo algumas vezes para justificar a reunião de oração que não deu muita gente. Você já viu isso? A pessoa fala assim, não sei, aqui não acontece isso, mas às vezes em Laranjeiras, aquele frio, aquela chuva, né? O povo não vai na reunião de oração, aí vem um irmão para falar assim, gente, nós estamos em pouquinha gente aqui, ó, 1, 2, 3, né? Contando o gato, as crianças, tudo ali vai dar 4. Mas assim, a Bíblia diz 2 ou mais, né? Ele está no nosso meio, ele está aqui com a gente.
Mas o que o texto está dizendo é não. Onde estiverem dois ou mais que carregam o reino de Deus, nesse lugar, o que vai acontecer é que as leis, é que os princípios, é que a cultura do céu vai invadir aquele lugar. Então, quando a gente reúne 2, 3, nós estamos numa célula, nós estamos numa reunião em nome dele. Ali está o reino, a cultura do reino, o céu invade aquele lugar. Que maravilhoso é ver líderes que creem nisso e aplicam isso dentro das suas células. Em terceiro lugar, carregamos o Espírito Santo. Aquilo que foi uma visitação, agora é uma habitação. Isaías sonhou, Joel sonhou, eles não tiveram o que nós temos. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Olhe para quem está do seu lado, por favor, e diga: você carrega algo poderoso. E eu sei que você sabe que carrega. Sabe, irmãos, às vezes eu gosto de repetir essas coisas para dizer: gente, a palavra de Deus está com a gente. Espera aí, o reino de Deus está com a gente. O Espírito Santo está dentro de mim. Eu encontrei crentes dizendo assim: porque se fulano de tal ganhar agora na eleição, eu vou embora do Brasil. Eu falei: espera aí, irmão, espera aí. Então nós somos reféns? Então nós somos as vítimas? Não, o reino de Deus está dentro de mim. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim, eu não sou uma vítima. Eu encontro pessoas dizendo: não, porque lá no meu trabalho é muito difícil, o meu patrão não é crente. É um problema do seu patrão. Você carrega algo poderoso. Você leva algo maravilhoso que pode mudar um lugar, uma cidade. O que nós carregamos, irmãos, não é para nos tornar passivos. Nós somos agentes ativos do reino de Deus. Eu carrego algo poderoso. Irmãos, eu vim aqui para te dizer, eu sou um jovem pastor do interior do Paraná. Sabe, irmãos, às vezes eu vou pisar em cidades, nós vamos plantar a igreja, eu falo: irmão, a gente tem uma igreja, já é muita coisa, vamos plantar uma igreja. Eu falo: meu Deus do céu. Aí a gente pisa, eu falo: nós não temos dinheiro, nós não temos condição, nós não temos teologia para isso tudo, nós não conseguimos. E aí o Espírito Santo me lembra: eu estou dentro de você. A palavra está dentro de você, o reino está dentro. Vai, Cezinha, não é o que você é aquilo que você carrega. Vai e derrama. É maravilhoso, irmãos. Outro dia, os meninos estavam jogando futebol e em frente ao campo de futebol tinha um prostíbulo. E eles estavam conversando sobre isso, eles vieram falar comigo e dizer: pastor, você acha, abriram um lugar de prostituição em frente ao campinho de futebol? Eu jogo bola lá, eu levo meus filhos lá. Abriram ali. E eles jogando bola, eu falei: peraí, gente, e daí? É só isso? É só isso? Tem um bando de homem de Deus aqui, carregando aquilo que o mundo precisa, carregando o que há de mais precioso sobre a terra. E a gente vai olhar, tem um prostíbulo ali, estão acabando com o bairro, e tudo bem. Mas pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei: chame a dona lá do lugar. Chamaram a dona do prédio. Eu falei: ô, irmã, a senhora gosta de ter no seu prédio um lugar de prostituição? Ela falou: não, eu não sabia. Abriram um bar, agora está um lugar de prostituição, eu não sabia. Eu falei: então, me fala uma coisa, esse povo está pagando aluguel certinho? Não estão pagando, está atrasado. E se a gente pagasse um ano adiantado para a senhora? Ela falou: eu tirei eles amanhã. Eu falei: então pode tirar. Pode tirar. No outro dia foram despejados. 2 dessas mulheres já estão nas nossas células. Foram despejados. Se você vai lá num dia como hoje, é hoje, né? Hoje é quarta-feira? Hoje é terça? Amanhã, quarta-feira, você passar lá nesse lugar que era um prostíbulo, está todo reformado, bonitinho, e amanhã está cheio de gente num culto poderoso que acontece naquele lugar. O que eu carrego é poderoso. Eu não sou nada, não sei nem falar direito, mas o que eu carrego, irmãos, quando eu libero a palavra que está dentro de mim, quando eu libero o reino, levanta e anda, quando eu libero o Espírito Santo que está dentro de mim, eu correspondo com ele, é poderoso. Agora guarde isso, tudo isso foi colocado dentro de nós para mostrar, é para apresentar, ele está dizendo, é para mostrar. Porque pela graça sois salvos, para mostrar nos séculos vindouros a maravilhosa graça. A glória dessa graça é tudo sobre apresentar, é tudo sobre mostrar. É isso que ele deseja. Irmãos, faleceu na nossa cidade um menino. Faleceu, ele tirou a sua vida, único filho de um casal. Ele tira a sua vida, os pais moram lá no interior. Triste mesmo a situação. E aí os pais estão vivendo naquele sítio uma depressão, uma tristeza, não conseguem dormir, não conseguem comer. E aí então
Eles vêm para a cidade, eles conversam, falam, vamos procurar um médico para dar um remédio para a gente dormir. E eles vêm para a nossa cidade procurando um médico. Vão no postinho de saúde, é assim que eles fazem no interior. Foi no postinho de saúde, ficou na fila até a hora do atendimento. Ele foi ser atendido por um médico e começou a falar com o médico. Abriu o coração para o médico disse, eu posso te ajudar. Eu tenho treinamento para isso, eu posso dar o remédio que o senhor quer, eu tenho especialização nos Estados Unidos. Mas sabe de uma coisa? Abre a gaveta, puxa uma Bíblia e fala, posso falar de Jesus para você? Você precisa de Jesus. E ele ministra aquele casal, eles começam a chorar, se ajoelham, oram, entrega a vida para Jesus e fala, doutor, nós podemos vir fazer essa consulta uma vez por semana? Esquece o remédio? Fala, claro, isso se chama célula. E eles saem dali todo felizes, falam, uau, que coisa boa. Aí o esposo fala, mas a gente ainda tem que achar um advogado, porque temos que resolver aquela questão da casa do nosso menino. E foram procurar advogado do interior, eles fazem assim, vão olhando as placas. Aí achou lá a advocacia, entrou. Contou a história, o advogado fala, pois é, eu posso te ajudar, é a área que eu atuo mesmo, eu posso servir o senhor. Mas sabe de uma coisa? Ele puxa a gaveta, tira uma Bíblia e fala, deixa eu falar de Jesus para o senhor. Ele fala, viu, mas todo mundo é crente nessa cidade agora? Por acaso ele encontra um crente cheio de Deus, pronto para derramar sobre eles. Por acaso, ele me liga, pastor, você está perto? Eu estava perto, entro lá no escritório desse advogado, conheço aquela família e logo na outra semana nós iniciamos uma célula na casa deles, 1 hora de estrada de chão. Nós fomos lá, eu achei que meu carro ia desmontar. Cheguei na casa deles, comidinha no fogão a lenha. E agora nós temos uma família convertida, entregue a Jesus. Porque alguém disse, o que está em mim vai ser derramado. Não vai ficar escondido. Sabe, irmãos, por que nós não demonstramos? Sabe por que muitas vezes nós não apresentamos? Porque fomos chamados para mostrar. Está em nós é para mostrar. E eu digo que nós não mostramos muitas vezes porque nós não reconhecemos o que carregamos. Em primeiro lugar, eu acho... Sabe, eu soube de uma história de 2 meninos que estavam orando com uma mulher encurvada. Mulher encurvada e eles orando com ela. E um orava, Deus cura ela. E o outro falava, ô Pai, ô Deus. Já viu aquela oração? Ô Senhor, ô Pai. E de repente a mulher ficou curada. E o rapaz falou, ô Deus, ô louco, não é que dá certo mesmo? A gente não reconhece que a gente carrega. A gente não tem certeza do que está aqui dentro. Então a gente encontra alguém na rua, a pessoa está precisando, e a gente não tem certeza do que carrega. Não tem convicção para ministrar Jesus sobre a vida daquela pessoa. Pastor Orlando está aqui com a gente, levanta a mão assim, pastor Orlando. Você é um homem de Deus abençoado. Eu tive o privilégio de ver o Orlando chegar quebrado na nossa casa, na nossa igreja. Casamento arrebentado, vivendo uma vida horrorosa. 2 crianças no meio disso e tive o privilégio de batizá-los, de consagrá-los líderes na nossa igreja. E um dia o Orlando veio falar comigo, dizer, pastor, está queimando aqui dentro, tem uma cidade. Eu falei, como uma cidade, irmão? Eu vou lá, eu quero ganhar aquela cidade para Jesus. Em pouco tempo que o Orlando entendeu o que era Cristo na vida dele, ele já estava querendo levar isso para outros lugares. Só que a gente não tinha condição. Falava, Orlando, a gente não pode sustentar lá, nós não conseguimos. Ele falou, pastor, eu tenho uma ideia. O Orlando tinha um bom trabalho, a esposa tinha um bom trabalho. Eles deixam esse trabalho e falam, Deus me deu uma receita de pão de mel. É isso, né, Orlando? E ele começa a fazer pão de mel, irmãos. E agora ele está de porta em porta naquela cidade, vendendo pão de mel para se sustentar a sua casa, para poder plantar uma igreja linda naquele lugar. E hoje você vai lá, e não só uma igreja linda está lá em Coronel Vivida, mas sábado agora, né? Nós estávamos inaugurando uma igreja filha de Coronel Vivida. Eles já estão plantando outra igreja, irmãos. Tudo porque alguém entende, eu carrego isso. Eu sei o que eu tenho dentro de mim. Então, em primeiro lugar, não manifestamos porque não reconhecemos. Em segundo lugar, eu acho que nós não manifestamos muitas vezes por conta de bloqueios e religiosidade, coisas que nós acreditamos que não são verdadeiras. Em terceiro lugar, e eu termino dessa forma, eu acredito que muitas vezes nós não manifestamos porque nós não conseguimos compreender a necessidade do vaso ser quebrado para que então flua tudo que está dentro dele. Nós temos e somos treinados. Se o pessoal do louvor puder subir para aparecer que está acabando mais assim, por favor.
Marcelo, por favor. Eu acredito que a gente recebeu muito treinamento para nos proteger. E o Evangelho é um evangelho de exposição. Quanto mais quebrado a gente é, mais fácil fica das pessoas enxergarem o que a gente carrega. E às vezes a gente acredita que é o contrário. Quando meu filho Lucas nasceu, ele nasceu e ficou 30 dias na UTI, foi uma situação terrível. E quase morreu algumas vezes, até que o médico trouxe um diagnóstico para nós. E ele falou, seu filho tem vários problemas. O primeiro é que ele tem um tumor bem aqui na frente. O segundo é que ele tem hidrocefalia. O terceiro é que ele tem uma má formação craniana, que é uma coisa rara. Então, ele tem menos de 2 quilos e precisa fazer cirurgias urgentes. Ele fala, você sabe que é muito delicado. Como lá em Laranjeiras a gente não tinha todo o recurso, nós viemos aqui para o Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba. Nosso primeiro filho, filho da promessa. E aí eu me lembro de ter colocado o Lucas numa mesa ali de cirurgia, tirado a roupa dele, coloquei a máscara, o médico deixou colocar para ele dormir ali. E o médico me dizia, é sério, Cezinha, a coisa é séria. Eu orei com todo mundo ali dentro e saí. Fiquei naquela sala de espera, talvez você conheça a sala de espera ali do centro cirúrgico do Pequeno Príncipe, da neurocirurgia, né? E fiquei lá, irmãos, eu estava acabado. Porque você já tentou converter Deus alguma vez? E eu estava assim, convertendo Deus, sabe? Falando, Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Eu dou o dízimo. Eu estou plantando igrejas. Nós estamos fazendo exatamente o que o Senhor pediu para fazer. O Senhor quer que eu pare, eu paro. Por que o Senhor quer? Porque como é que eu vou ficar? Porque eu estava ensaiando como seria o velório do meu filho. Eu estava ensaiando o que eu ia fazer com a igreja, como que eu ia reagir. E eu estava muito mal naquela situação. Então eu saí na sala de espera e eu estou ali convertendo Deus, tentando. Olhei na sala de espera, aquele monte de pai, tinha um casal chorando muito, abraçado, chorando demais. E aí Deus fala comigo assim, vai lá e ora com eles. Eu falei, Senhor, vou te explicar de novo. Eu falei, olha só, não tem nem cara para falar com eles, que eu vou falar assim, olha, eu sou pastor, orei com meu filho, não deu certo, talvez que o seu dê, né? Deus insistiu, vai lá, vai lá. Ô, irmãos, eu estou orando com esse casal e parece assim, a gente quebrada, a gente flui demais. Se eu colocasse 2 vasos aqui, um inteiro e um quebrado, e dissesse qual vale mais, a gente ia dar mais valor para o inteiro. Mas Deus está valorizando mais o intacto, o que está quebrado. O quebrado, ele não resiste. E aí, irmãos, eu estou orando com aquele casal e parece que de repente tudo de mim está vindo sobre eles. E está fluindo, e esse casal me abraça e fala, glória a Deus, obrigado por ter feito isso. Eu termino de orar, eu olho, e Deus fala, um por um. Eu comecei a orar com um por um daquele pessoal ali na sala de espera e ministrar o coração deles. Sabe, a Bíblia diz que quando a gente está chorando, a gente deve continuar andando e lançando a nossa semente. E a gente acreditou que a hora que a gente chora, quando as coisas não vão bem, a gente deve então entregar a nossa célula, parar de liderar e sentar numa cadeira e ficar quietinho. Mas não é o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia nos ensina é, você está chorando, está num momento difícil, continua andando. Vai lançando a sua semente e vai regando ela com suas lágrimas. Fica tranquilo, daqui a pouco você está colhendo, feliz demais. Mas a gente precisa entender, carregamos algo poderoso, que fluirá de nós com muito mais liberdade à medida que a gente for quebrado. É por isso que às vezes você está aqui hoje dizendo, então é isso que eu estou quebradinho? É exatamente para isso, para você liderar ainda mais, para você liderar ainda melhor, para que você viva as obras maiores que Ele preparou para a sua vida, para que você apresente esse espetáculo poderoso que Ele escreveu para cada um de nós. Amém? Você pode ficar em pé para a gente orar?
Eu falei aqui de um livro chamado O Espetáculo de Deus. Nesse livro eu conto a história da nossa maior dor, dessa situação que nós vivemos com o Lucas. Foi o momento mais difícil que eu já passei na minha vida. Meu filho precisou fazer 3 cirurgias. E todo o tempo os médicos diziam, não vai sobreviver, ou ele não vai andar, ele não vai falar, e coisas que vocês sabem como é. E sabe o que acontece, irmãos, o que me deixa assim mais? Eu fico pensando, porque esse livro, O Espetáculo de Deus, é o nosso livro mais vendido. Essa mensagem que eu conto, a história do nosso sofrimento com o nosso filho, é a mensagem mais vista. Eu vou em lugares, e as pessoas falam, eu li aquele livro, eu fico pensando, irmãos, a minha maior dor se tornou a minha maior pregação. E foi o momento em que eu mais pensei em parar. Foi o momento em que eu mais pensei que as coisas tinham mesmo assim dado tudo errado e que eu deveria desistir. Deus pegou a minha dor e transformou ela numa grande pregação. Eu quero profetizar isso aqui. A sua maior crise, na sua maior crise, o Senhor vai quebrar o vaso e apresentar tudo aquilo que Ele já colocou dentro de você. Pedro chega com o barco da frustração, não pegou nada. Jesus fala, aquele barco é a sua frustração? Sim. Então a partir de agora o barco da frustração se transforma em barco da pregação. E Jesus sobe nele. E Jesus faz da frustração de Pedro uma plataforma de pregação do Evangelho. O Senhor vai fazer isso conosco, em nome de Jesus. Pessoas irão conhecer o Evangelho através da sua dor, daquilo que você sofreu, daquilo que você passou. Nessa noite, irmãos, eu vim aqui para inspirar os irmãos e para dizer, se Ele faz com a gente, Ele faz com qualquer pessoa. Se Ele faz conosco, Ele faz com qualquer pessoa. A minha oração, nessa noite, eu queria orar com os irmãos, e a oração não vai ser, Senhor, coloca em nós o Teu reino, coloca em nós o Teu Espírito Santo, coloca em nós as Tuas palavras, não, porque elas já estão. Escreve para nós um espetáculo. Não, porque Ele já escreveu. A nossa oração é, Senhor, nos ajude a reconhecer o que já carregamos, para então viver aquilo que ainda nunca vivemos. Nos ajuda a reconhecer o que já está dentro de nós, para poder apresentar o maior espetáculo que o Senhor deseja que apresentemos nessa geração. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero te dar 1 minuto, 2 minutos para reagir a essa palavra, por favor. Eu não poderia terminar sem te dar a chance de reagir a essa palavra. Se é seu desejo viver obras maiores, você pode fazer isso no seu lugar, sentado, ajoelhado, em pé, ou se você quiser vir ao altar. Mas eu quero te desafiar a reagir a essa palavra, a dizer ao Senhor, eu quero viver obras maiores. Eu quero que as pessoas vejam um espetáculo sendo apresentado através da minha vida. Eu quero reconhecer o que eu carrego, eu quero desbloquear tudo que pode estar bloqueando esse vaso. E eu quero apresentar às pessoas aquilo que já está bem dentro de mim. Quando Deus falou comigo que nós poderíamos viver obras maiores, isso parecia tão distante, tão longe de nós. Mas hoje é tão maravilhoso ver o Senhor apresentando isso através das nossas vidas. Nós seguimos correndo, dizendo, Senhor, nós estamos aqui, nós queremos apresentar esse espetáculo, nós queremos que as pessoas te conheçam através da nossa história. Continuamos com lutas, com dificuldades, mas nós vamos avançando. E das nossas dores surgem as nossas pregações. Das nossas dificuldades têm nascido as igrejas, as novas células, os novos líderes, debaixo de muita luta, mas também a gente tem visto uma manifestação de Deus tão poderosa. Feche os seus olhos, eu queria pedir que você desse uma resposta ao Senhor, do seu jeito, que você respondesse a Ele. Se esse é o seu desejo, eu sei que eu estou falando aqui para líderes, pastores, gente que já conhece o Evangelho. Eu sei que você hoje me ouvindo, você está dizendo, eu já sei de tudo isso que o pastor falou. Eu sei que talvez eu venha aqui chovendo molhado, mas eu quero te inspirar a aplicar, a praticar e a sair daqui crendo, eu carrego algo tão poderoso, eu não posso esconder isso mais, eu vou manifestar, por onde eu for as pessoas irão saber
o que é que eu carrego. Feche os seus olhos, dê uma resposta agora a Jesus. Dê uma resposta ao Senhor. Esse é o seu desejo, dê uma resposta a Ele, por favor. Fale com Ele sobre a sua intenção. Diga: Senhor, eu estou pronto para ser um líder como o Senhor me chamou para ser. Eu quero ver a minha célula multiplicar, frutificar. Eu quero ver dentro da minha casa as pessoas te conhecendo, recebendo cura e salvação. Eu te peço, manifesta aquilo que já está dentro de nós. Espírito Santo, eu oro para que aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós venha transbordar em nome de Jesus. Que nós possamos transbordar daquilo que já está bem dentro da gente. Flua através de nós, se derrame através de nós. Que o teu reino apareça através das nossas vidas, que a tua palavra seja real através das nossas vidas, que o teu Espírito Santo se mova através das nossas vidas. A minha oração não é para que o Senhor coloque em nós nada, mas para que Ele faça manifestar aquilo que já está dentro de nós. Nós carregamos algo poderoso. Há um espetáculo que Ele deseja apresentar através de nós. Obras maiores. Obras maiores. Toca-nos nessa noite, Senhor. Marca-nos nessa noite. Sela essa noite, ó Pai, com o teu selo. Nós queremos dar uma resposta ao Senhor. Nós não queremos ficar alheios àquilo que está acontecendo. Nós não queremos olhar para as circunstâncias, olhar para aquilo que está à nossa volta e crer que não faz parte, não é nossa responsabilidade. Pelo contrário, queremos assumir a responsabilidade. Queremos, ó Deus, fluir daquilo que está dentro de nós, assumindo o nosso papel no teu reino. Toca-nos, ó Deus, eu oro para que da mesma graça, da mesma unção que o Senhor tem colocado sobre nós, para a multiplicação de líderes, para a plantação de novas igrejas, da mesma graça, ó Deus, da mesma coragem que o Senhor tem dado a homens e mulheres ali na nossa casa, que o Senhor libere sobre os meus irmãos e irmãs em nome de Jesus, e que eles corram pelas nações, liberando e derramando aquilo que eles já carregam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Irmãos, eu oro mesmo para que o Senhor te dê coragem. Tem uma frase do meu pastor que é assim: o resumo da vida com Deus está em duas frases, que é sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e coragem para obedecer o que Ele nos diz. Que Deus nos dê essa sensibilidade para entender o que Ele está falando nesse momento e que Ele nos dê a coragem para avançar na direção do que Ele nos diz. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria.